Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e o versículo 8 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de guerra e tempo de paz. Esse texto bíblico nos mostra que a vida ela tem ciclos. A vida ela é feita de ciclos. Nem todos os dias são ensolarados, nem todas as fases da vida são tranquilas. Nós lemos aqui que existe tempo de guerra e que existe tempo de paz. Eu espero que você que me ouve aqui hoje, talvez você falaria: pastor, você não sabe o tempo de paz que eu estou vivendo. Quando eu olho para minha família, está tudo redondinho, nenhum problema dentro de casa. Quando eu olho para minha saúde, melhor impossível, parece que estou glorificado em vida, de tão saudável que eu estou. Desafios financeiros, não sei o que é isso há décadas. Conta bancária transbordando há muito tempo. Talvez você olhe para sua vida profissional, seja como funcionário ou como empresário, e você fala: uau, está tudo dando certo, não tem guerra nenhuma, meu Deus. Nem sei o que é guerra. Eu estou vivendo tempos de paz. Talvez exista um gato pingado aqui que esteja nessa situação. Mas é muito provável que entre vocês, que entre nós, hajam pessoas que estão vivendo tempos de guerra. Se você está vivendo tempos de paz, glória a Deus, que essa paz, que esse tempo de paz permaneça. Mas se você tem enfrentado tempos de guerra, que a paz permaneça no seu coração, amém? Mas o fato é que muitas vezes nós enfrentamos algumas guerras. Algumas pessoas talvez aqui nessa noite estão enfrentando, por exemplo, guerras intensas na sua alma. Lutas talvez intensas contra ansiedade, contra medos, contra sentimento de solidão, contra o sentimento de desesperança, contra uma mágoa que é difícil ser vencida. Talvez o tempo de guerra que você tem enfrentado está ligado ao campo da sua alma. A guerra contra uma saudade que não passa, um luto que parece que não é superado. Guerras na alma. Mas talvez existem outras pessoas aqui que estão em tempos de guerra no casamento. Talvez o casamento está em guerra e está tentando manter vivo o amor, mesmo com feridas, mesmo com desgastes, decepção, desconexão, distanciamento. E talvez você admite aqui nessa noite: pastor, eu estou vivendo tempos de guerra no meu casamento. Você que é solteiro talvez admita: eu estou vivendo tempos de guerra. Eu estou ansioso na minha vida profissional, na minha vida amorosa, ou em algum outro campo da vida. Tempos de guerra talvez na criação dos filhos. Talvez algumas pessoas estão se sentindo aqui impotentes diante de alguns comportamentos, diante de alguns caminhos que os filhos têm tomado, diante de algumas notícias que não estão boas de repente. Talvez você tenha estado preocupado com seus filhos e vivido tempos de guerra na criação dos seus filhos. Outras pessoas vivendo tempos de guerra nas finanças, tempo de guerras nos relacionamentos, alguns até mesmo tempos de guerra na vida ministerial, no seu chamado. Talvez você já viveu momentos tão entusiasmados servindo a Deus, cumprindo o seu propósito, mas talvez você está vivendo um tempo de guerra tão intenso nessa área, que você tem se sentido desmotivado, desgastado, cansado, sobrecarregado. O fato é, irmãos, que, como nós lemos em Eclesiastes, existe tempos de paz e existe tempos de guerra. Se a gente amplia um pouco mais o nosso olhar e sai apenas da nossa esfera pessoal, você vai chegar à conclusão e olhar para o mundo ao redor e falar: meu Deus, nós vivemos tempos de guerra. Não apenas guerras de poderes bélicos, não apenas guerras militares, mas nós vivemos tempos de guerra, guerra cultural, guerras ideológicas, guerras de mentalidade. São bombardeios por todos os lados. Hoje, enquanto eu e Bel vínhamos para o culto de manhã, a gente estava conversando, já planejando daqui 2 anos como é que vai ser o estudo das nossas filhas, no caso da filha mais velha, quando tem que entrar o ensino médio, discernindo que escola colocar, como será, quais os desafios, como preparar para essa situação que se encontra a educação no mundo de hoje, porque nós vivemos tempos de guerra. Agora, eu quero que você pense comigo. Como que você está lidando? Se você está enfrentando tempos de guerra, como é que você está pensando em agir diante disso? Porque a pergunta, irmãos, não é se enfrentaremos guerras ou não.
mas quando enfrentaremos guerra. E quando elas chegarem, o que Deus espera de nós? Quando a guerra chegar, o que Deus espera de mim? Porque para cada guerra existem direções específicas. Para cada guerra que você enfrenta, que eu enfrento, existem direções específicas que Deus dá. E eu quero te dizer algo nessa introdução. Você pode não escolher quando a guerra vai chegar, mas você pode escolher como vai enfrentar essa guerra. E como seu pastor, eu quero te ensinar hoje um pouco como enfrentar as guerras da vida. O que fazer em tempos de guerra. E eu quero profetizar desde já em nome de Jesus que as guerras não destruirão a sua vida, mas as guerras serão experiências de dependência e de intervenção de Deus na sua vida. Amém? Se você responder adequadamente diante das batalhas da vida, diante das guerras que você enfrentar, seja no campo da saúde, seja em que campo for, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Amém? Nós vamos ter um texto como referência, mas antes de entrarmos nesse texto, eu quero só trazer mais uma consideração. Nem todas as guerras, irmãos, elas são vencidas da mesma maneira. Quando você estuda sobre guerras, a Bíblia diz lá em Romanos que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Ou seja, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos as histórias bíblicas, até mesmo as histórias de guerras, existem princípios espirituais que Deus quer ensinar ao seu povo na nova aliança, amém? Muitas vezes você, lendo o Novo Testamento, você vai ver o apóstolo Paulo pegando exemplos de acontecimentos do Antigo Testamento, extraindo lições para a igreja. E hoje eu quero fazer isso com você também. Eu preciso te alertar, nem toda guerra se vence da mesma maneira, porque se você olha nas guerras da Bíblia, houve guerras em que Deus lutou sozinho, houve guerras em que Deus deu estratégias humanas para que seu servo, para que sua serva, para que seu povo usasse. Houve guerras na Bíblia que aconteceram com estratégias proféticas. Houve guerras que foram vencidas através de luta mesmo. Quando Davi teve sua família capturada, por exemplo, ele e seus soldados foram para a luta resgatar seus familiares que haviam sido capturados. Então, eu preciso fazer essa consideração antes de entrar no texto, para dizer para você isso. Diante das guerras, eu e você precisamos perguntar a Deus: Senhor, qual é a minha parte nessa guerra? E qual é a tua parte? Por quê? Porque fé não é passividade. Fé não significa jogar tudo nas mãos de Deus enquanto eu cruzo os braços. Na vida com Deus, na jornada com Deus, fé é fazer a minha parte com responsabilidade e confiar que Deus fará aquilo que eu não posso fazer. Amém? E hoje eu quero realmente falar, eu quero pegar um relato bíblico de uma história em que aquele homem e aquele povo não tinha condição de fazer alguma coisa na sua própria força. Eles poderiam pensar as melhores estratégias possíveis para lidar com a situação, mas não conseguiam. E às vezes a gente enfrenta isso. Situações que você fala: meu Deus, estou encurralado, não consigo sair disso sozinho. Vamos ler o texto bíblico então, nesse momento, e extrair algumas lições. 2 Crônicas, capítulo 20. Você vai ler comigo. Eu selecionei alguns versículos para acompanharmos a leitura. Diz assim, a partir do versículo 1: Depois disso, os moabitas, amonitas e alguns dos meunitas vieram fazer guerra contra Josafá. Informaram ao rei: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar. Josafá teve medo e decidiu consultar o Senhor, proclamando um jejum em todo o reino. E o povo de Judá se reuniu para buscar socorro no Senhor. Josafá orou: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus que está nos céus, domina sobre todos os reinos. Quando clamarmos a Ti em nossa aflição, Tu nos ouvirás e nos salvarás. Versículo 12: não temos força contra esse exército enorme que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Todos os homens, mulheres e crianças estavam ali diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, que disse: não tenham medo, nem se assustem por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, vocês não precisarão lutar. Permaneçam firmes,
fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele estará com vocês. Josafá se curvou com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém adorou o Senhor. Na manhã seguinte, Josafá disse ao povo: creiam no Senhor o seu Deus, e vocês serão sustentados. Creiam em seus profetas, e terão êxito. Então nomeou cantores para marcharem à frente do exército, louvando ao Senhor com esta canção: rendam graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e dar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos, e eles foram derrotados. Quando Judá chegou ao lugar de vigia, viram apenas cadáveres no chão. Ninguém escapou. Passaram 3 dias recolhendo os despojos, pois eram muitos. No 4º dia reuniram-se no vale de Beraca e louvaram ao Senhor. Voltaram a Jerusalém com alegria, louvando com harpas, liras e trombetas. E o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor, pois souberam que o Senhor havia lutado por Israel. Amém? Que texto tremendo da palavra de Deus, irmãos. Só de ler a Bíblia, nosso coração já se enche de fé, sim ou não? Quando a gente lê as Escrituras, quando a gente se expõe à leitura das Escrituras, o nosso coração, o nosso espírito é alimentado. Encorajo você, leia a Bíblia diariamente, escute a Bíblia diariamente, porque quando você se expõe à palavra de Deus, isso gera vida dentro do nosso coração. Nós vemos então nessa história bíblica aqui um relato de uma experiência que um homem de Deus e o seu povo experimentou. Um momento em que de repente entraram num tempo de guerra. Estavam conduzindo suas vidas e de repente foram surpreendidos por uma notícia: olha, os moabitas, os amonitas e os habitantes dos montes Seir, eles estão vindo nos atacar. Eles são numerosos e eles estavam em posições estratégicas, eles estavam cercados. E diante desse contexto, aquele rei, ele toma uma postura, ele tem um padrão de reação que é uma aprendizagem muito grande para nós. Josafá, gente, ele foi, quando você olha na história bíblica, existem bons reis e existem maus reis. Josafá foi um dos bons reis que houve no povo de Deus. Quando Salomão morreu, Roboão, seu filho, foi seu sucessor, e ele não administrou bem o reino. E diante de tantos conflitos, diante da mão pesada dele, dos impostos e tudo mais, diante de uma série de problemas, de situações políticas, houve uma ruptura. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, liderado ali, Israel, capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. E a Bíblia nos mostra que o Reino do Norte, ele teve muitos reis maus, sanguinários, reis que desprezaram a Deus, que fizeram coisas horríveis, sacrificavam filhos a Moloque, faziam coisas horríveis contra Deus. O Reino do Sul era um reino mais fiel, tinha seus altos e baixos, mas não chegava nem perto do que o Reino do Norte fazia. E Josafá, liderando ali, reinando sobre Judá, Josafá um dia recebe essa notícia: seremos atacados, os inimigos estão vindo contra nós. E a Bíblia conta que ele entrou num processo de alarme muito grande. Ele ficou preocupado, ele ficou despertado nessa situação, e ele pensou: meu Deus, o que eu vou fazer diante disso? E eu quero extrair com você o que ele fez diante da guerra, e você vai aprender princípios para aplicar nas guerras que você enfrenta. Amém? A primeira aprendizagem que eu tenho com Josafá é a atitude da humildade. Em tempos de guerra, meus irmãos, a primeira coisa que eu preciso extrair desse texto com você é que em tempos de guerra nós precisamos de um coração humilde. Humildade para reconhecer os nossos limites. Humildade para reconhecer até onde posso ir e até onde eu consigo chegar, e onde é que eu preciso de intervenções que só Deus pode fazer. Isso aconteceu com Josafá.
A primeira marca que eu quero destacar, a primeira atitude, o que fazer diante de tempos de guerra, diante de situações desafiadoras. Reconheça seus limites e suas impotências diante da batalha. Vitor, você está querendo dizer que eu tenho que enfrentar a guerra me sentindo pior? Me sentindo incapaz? Não estou dizendo isso. Há muita capacidade de Deus na sua vida. E tem muitas coisas que Deus espera que nós façamos em tempos de guerra. Mas o caso dessa guerra aqui, era uma guerra que humanamente falando era impossível de ser vencida. E esse homem teve a humildade para reconhecer os seus limites. E ele disse o seguinte, olha a oração que ele fez. Ó nosso Deus, não temos força para enfrentar esse exército imenso que nos ataca. Acompanha comigo a leitura. Não temos força para enfrentar esse exército imenso que nos ataca. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Quando a gente olha uma expressão de um rei, um monarca, diante de uma situação tão desafiadora, diante de Deus e diante do povo, ele reconhece, meu Deus, eu reconheço, eu não sei o que fazer. Eu não tenho força para enfrentar esse exército imenso. Eu não sei o que fazer, meu Deus, mas eu coloco os meus olhos em Ti. Os meus olhos estão postos em Ti. Isso fala do que, irmãos? Isso fala de um homem que respondeu diante daquela notícia de guerra. Respondeu com um coração quebrantado, com um coração dependente, com um coração humilde. Um rei poderoso, um homem investido de autoridade, ele reconheceu, eu não sei o que fazer. Agora você há de admitir comigo, isso é um ato profundo de humildade, sim ou não? É um ato profundo de rendição diante de Deus, porque ele falou, eu não sei o que fazer. Ele não estava ali diante do seu povo, ali num discurso de bravura, numa estratégia militar, vamos combater, ainda que morramos todos nós, vamos morrer lutando. Ele não estava ali num discurso de bravura, não, ele estava num discurso de quebrantamento, num discurso de dependência de Deus. E eu quero dizer para você, você quer vencer as guerras na sua vida, amém? O caminho para você e eu vencermos as guerras começa com a quebra do orgulho. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque muitas vezes nós estamos enfrentando guerras fortes na nossa vida, mas o orgulho impede com que nós admitamos a necessidade de ajuda. A necessidade da ajuda de Deus, a necessidade da ajuda de pessoas. Muitas vezes tem pessoas que estão colocando uma máscara de que está tudo bem. Muitas vezes tem pessoas que estão anestesiadas, a vida está caindo aos pedaços ao seu redor, e ela está anestesiada, não anestesiada no espírito, não anestesiada porque ela está com uma paz que excede o entendimento, mas muitas vezes ela está numa sonolência espiritual, numa distração, e o casamento está por um fio, e o filho de repente está desconectado a léguas, e ela não está percebendo a guerra que ela está enfrentando de repente, ali no casamento ou com seus filhos. A humildade, ela é um princípio fundamental para vencermos as guerras da nossa vida. Se você quer vencer as suas guerras, o orgulho precisa ser quebrado. Nós vivemos num mundo em que a pregação de muitos homens aí é: seja forte, não demonstre fraqueza. Mas Josafá nos ensina que o oposto. Josafá, ele mostra que a vitória na nossa vida começa quando a gente reconhece que a gente não consegue sozinho. E eu quero que você reflita no seu coração. Deus tem encontrado em mim e em você um coração humilde, que reconhece os seus limites? Ou Deus tem encontrado em mim e em você um coração obstinado, um coração que não reconhece que precisa de Deus, que precisa de ajuda para vencer determinadas guerras que você está enfrentando? Queridos, com muito temor eu digo isso a vocês, mas sabe, muitas guerras são perdidas não pela força do diabo, não pela força do inimigo, mas muitas guerras são perdidas pelo orgulho dentro do nosso coração. Se esse rei deixasse com que o orgulho capturasse o coração dele,
Ele colocaria em risco sua vida, seu reino, seu povo, sua família. Mas quando ele, diante daquele diagnóstico, diante daquela notícia, ele já reconheceu até onde ele conseguia ir. Ele teve a humildade de correr para aquele que tudo pode. Ele teve a humildade de correr para Deus. Sabe, irmãos, muitos casais não se reconciliam por não darem o braço a torcer. Falta de humildade. Muitos não pedem perdão aos seus filhos por erros cometidos contra os filhos. E às vezes por causa do orgulho que te impede de olhar nos olhos e falar: meu filho, me perdoe. Você está perdendo o seu filho. Muitas esposas, muitos maridos, muitas vezes estão enfrentando guerras enormes no casamento, por um orgulho que muitas vezes não cede em falar: me perdoa, eu feri com você em palavras, eu feri você com aquela atitude, com aquela ação ou com aquela omissão. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Muitos homens calam suas dores, fingindo que está tudo bem, mas não está. Muitas mulheres também fazem isso. Gente que às vezes está afundando, mas não admite que precisa de ajuda. Se tem uma coisa que esse homem, Josafá, nos ensina nessa noite, é que para vencermos as nossas guerras, nós precisamos de um coração humilde na presença de Deus. Você pode dizer amém? Nós precisamos dessa humildade, porque quando nós reconhecemos nossa impotência, nós abrimos espaço para a potência de Deus agir. Eu já vi empresários falirem. Eu estou perdendo tudo, mas eu não peço ajuda. Eu não sei como administrar os meus negócios, mas eu não peço ajuda para Deus, para quem sabe. Eu não estou conseguindo lidar com esse dilema aqui na família, mas eu não conto para ninguém. Problema aqui de casa, fica aqui dentro, não fala para ninguém. Vamos afundar tudo junto, mas sozinho. Orgulho, meu irmão, minha irmã. E eu quero com muito temor e com muito amor te dizer: esse não é o caminho para vencer as guerras que você está enfrentando. Você quer vencer as guerras na sua vida, amém? Tenha humildade para reconhecer até onde você consegue ir. E tenha humildade para falar: Deus, eu não estou conseguindo vencer isso sozinho. Eu não estou conseguindo vencer essa guerra nas minhas finanças sozinho. Senhor, eu não estou conseguindo vencer esse sentimento negativo, essa mágoa sozinho. Isso é uma guerra na alma. Eu não estou, Senhor, conseguindo perdoar sozinho. Eu não estou dando conta, Senhor. Eu não estou conseguindo olhar para essa situação com ânimo, com esperança. Me ajuda. Meu Deus, eu não estou sabendo lidar com essa ansiedade que está bagunçando, roubando o meu sono, roubando a minha paz. Me ajuda. A humildade que Josafá teve diante de Deus e diante dos homens, porque a Bíblia nos mostra que essa foi uma oração pública. Ele falou publicamente. Ele reconheceu o seu limite diante de Deus e diante de pessoas. E sabe, irmãos, às vezes a gente precisa fazer isso. Muitas vezes tem guerras na nossa vida que, quando a gente tem humildade para reconhecer diante de um outro como nós que está difícil, a guerra fica mais leve. Não é verdade? Porque a gente recebe palavras de encorajamento, palavras de ânimo, muitas vezes palavras de alerta, corretivas, mas nós recebemos palavras que podem nos ajudar. Não enfrente suas guerras sozinho. Tenha humildade para buscar, primeiro de tudo, reconhecer diante de Deus os seus limites, os nossos limites, a nossa impotência. Mas tenha humildade para muitas vezes tornar alguém à parte, alguém com acesso às suas guerras, para que te ajude a vencê-las. Você pode dizer amém? Quais são as guerras que vocês têm enfrentado? Eu quero ler alguns textos que nos reforçam essa ideia. O primeiro texto que eu quero ler para ti, dentro desse tópico, Salmo 138:6 diz: embora o Senhor seja excelso, vê os humildes e de longe reconhece os orgulhosos. A Bíblia fala que, embora Deus seja tão excelso, tão grande, tão alto, Ele vê os humildes. Ele é atraído por um coração humilde. Humildade não tem nada a ver com a sua conta bancária. Humildade tem a ver com a postura de um coração dependente de Deus.
de um coração que reconhece: eu não posso tudo, eu não tenho controle sobre tudo, eu tenho limites, mas eu tenho acesso a um Deus que é ilimitado. Amém? Nós precisamos ter isso no nosso coração. A Bíblia fala que Deus, ele vê os humildes, mas o texto que nós lemos diz também que os orgulhosos Deus reconhece de longe. Os olhos de Deus percorrem esse lugar. Deus enxerga você e me enxerga aqui nessa noite. E Deus, olhando para você, ele enxerga um coração humilde, dependente, humildade para reconhecer até onde consegue ir, humildade para reconhecer que as suas guerras não podem ser vencidas sozinho. Ou ele encontra um coração orgulhoso, soberbo. Salmo 121, versículos 1 e 2 diz: levanta os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Essa tem que ser a postura do meu e do seu coração. Eu elevo os meus olhos para essas guerras, para os montes, para os desafios. Meu Deus, de onde vem o meu socorro? E aí você responde em fé: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro de Deus sobre a minha vida, o socorro de Deus sobre o meu casamento, o socorro de Deus sobre as minhas finanças, o socorro de Deus sobre os meus filhos, sobre os meus pais. Existe um socorro bem presente, amém, irmãos? Na hora da angústia. Tiago 4,6 diz: Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa é a primeira lição que eu aprendo com Josafá. Em tempos de guerra, eu preciso ter humildade para reconhecer os meus limites. Eu preciso reconhecer a minha impotência. Isso não significa abandonar as minhas responsabilidades, porque reconhecer a nossa impotência não significa jogar tudo para o colo de Deus. Porque se é uma questão, por exemplo, de pedir perdão, a humildade vai ativar esse comportamento em você para pedir perdão. Se o desafio é perdoar, a humildade vai te capacitar a perdoar. Se é reorganizar sua vida financeira, buscar um aconselhamento, faça isso. Ter humildade para reconhecer a nossa impotência não significa jogar tudo para o colo de Deus. Nós precisamos fazer esses movimentos. Mas há momentos, irmãos, que mesmo fazendo tudo o que é possível, a gente não consegue mudar a situação com a nossa própria força. Nunca se esqueça disso. A fé, ela começa a se manifestar de uma forma diferente, onde a autossuficiência termina. Quando Josafá fez essa declaração, ele estava falando: Deus, a minha autossuficiência termina aqui. Eu preciso do Senhor na minha vida. Amém? Diga forte: humildade. Segunda lição, irmãos, que eu aprendo com Josafá é a consagração. Em tempos de guerra, o que fazer? Intensifique a sua busca a Deus. Consagre a sua vida ainda mais ao Senhor. O texto bíblico diz, vamos ler comigo, aqui em no texto de 2 Crônicas. O texto diz o seguinte: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Versículos 5 e 6. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. A Bíblia mostra que diante dessa notícia de guerra, ele teve uma reação que precisa acontecer na nossa vida também. Nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo, é verdade. Mas, irmão, se tem uma coisa que em tempos de guerra nós precisamos intensificar, são as nossas armas espirituais, amém? Quando ele soube a notícia, a Bíblia mostra que ele ficou alarmado. O texto diz: alarmado, Josafá buscou o Senhor. Muitas pessoas têm essa reação como Josafá, e é compatível. Gente, o medo é uma reação humana, uma emoção humana que todos nós experimentamos de vez em quando. É natural. O problema é que existem medos que paralisam a nossa vida, e existem medos que nós, apesar de estarmos sentindo ele, medos que nos impulsionam. E Josafá, ele poderia ter ficado alarmado, entrado em desespero, criar um plano de fuga. Ele poderia nessa hora se desesperar.
Mas a Bíblia fala que sim, ele ficou alarmado, ele ficou com medo dessa notícia, ele não enxergava possibilidades de mudar aquela situação. Mas a Bíblia diz que ele, alarmado, decidiu consultar o Senhor e proclamar um jejum. Ele usou a arma da oração, ele usou a arma do jejum, ele usou a arma da busca de conselhos em Deus. Ele agiu se consagrando intensamente a Deus. E aqui fica uma lição para mim e para você, amém? Em tempos de guerra, meus irmãos, intensifique a sua oração, intensifique o jejum, intensifique a busca ao Senhor, intensifique a meditação na palavra de Deus, intensifique a consulta ao Senhor, amém? Mobilize pessoas para que orem com você também. Muitas vezes a gente enfrenta a guerra na família, que a gente tem que reunir os filhos, a esposa, e falar: gente, nós estamos num tempo de guerra aqui, precisamos de uma intervenção de Deus, de uma direção de Deus. Vamos intensificar a oração, vamos fazer um propósito de jejum. Às vezes a gente vai fazer em nível pessoal, às vezes a gente vai mobilizar a família, convidar amigos. Às vezes é uma mobilização em nível de igreja. Mas o fato é que em tempos de guerra nós precisamos consagrar ainda mais a nossa vida a Deus, amém, irmãos? Diga forte: consagração. O medo aqui, quando a gente olha, ele não paralisou Josafá, sabe? Ele reconheceu a impotência, esse foi o primeiro passo dele, mas ele não ficou paralisado na fraqueza, ele tomou uma atitude concreta. O medo levou Josafá a se consagrar a Deus. E eu quero te encorajar: consagre a sua vida ao Senhor, busque mais a Deus. A Bíblia fala, ele decidiu consultar o Senhor. Isso nos mostra que consagração, intensificação de busca é uma decisão. Diga comigo: decisão. Mais uma vez, decisão. Existem decisões importantes que o Espírito Santo quer que você e eu tomemos nessa noite. E uma das decisões é: intensifique a sua busca, intensifique a sua consagração. Busque a Deus no meio das guerras que você tem enfrentado. Talvez são guerras na família, guerras no trabalho, guerras emocionais, guerras na saúde, na sua saúde ou na saúde de alguém que você ama, guerras, como eu disse, culturais, ideológicas. Irmãos, não tente vencer as guerras dessa vida só na força do seu braço. Intensifique a sua busca ao Senhor, amém? O medo, ele pode empurrar eu e você para dois lugares. Ele pode levar você para o desespero, ou ele pode levar você para o altar. E a Bíblia nos mostra que o medo, diante dessa experiência de medo, Josafá escolheu a presença. Josafá escolheu a presença de Deus. Ele foi orar, convocou o povo, oraram juntos, se consagraram. Irmãos, há guerras que nós só venceremos com os joelhos dobrados. Há guerras que nós só venceremos com a boca fechada em jejum. Existem guerras que nós enfrentaremos, que vão exigir de mim e de você mais busca a Deus, amém? O texto bíblico de Jeremias 29:13 diz assim: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração, amém? Jesus, ele nos deu um alerta sobre guerras, num momento, num contexto de expulsão de um demônio que os discípulos não estavam conseguindo. Jesus disse: mas esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Isso está em Mateus 17:21. Ou seja, existem guerras espirituais, existem níveis de guerra que nós só enfrentaremos e venceremos aliando oração, jejum. Não porque o jejum muda a Deus, mas o jejum muda a gente. Ele nos deixa mais sensível, ele nos deixa mais receptíveis ao Espírito Santo. Ele ativa a nossa fé, amém? Diga: humildade, consagração. Nunca se esqueça disso, queridos. Existem lutas na vida que não são resolvidas só com inteligência, nem só com dinheiro, nem só com conversas. Existem guerras que só se vencem com consagração. Uma coisa não anula a outra. Você vai precisar sim de inteligência para resolver algumas guerras na sua vida. Você vai precisar de inteligência financeira para administrar suas finanças. Você vai precisar de inteligência emocional para administrar suas emoções. Você vai precisar de fazer a sua parte, seu check-up médico, seu cuidado com a saúde, para ter uma vida saudável. Muitas vezes nós vamos precisar, no exercício do nosso autocuidado,
né? Fazer os nossos exercícios, nossos exames periódicos, tratamentos devidos, tudo isso é importante. Mas não se esqueça, existem níveis de guerras que vão pedir de mim e de você um nível de busca mais intenso. Amém? Qual é o meu conselho prático para você nesse tópico? Ao invés de intensificar a reclamação, intensifique a busca a Deus. Em vez de entrar em pânico, entregue-se à oração. Em vez de se afundar em distrações, que muita gente em tempo de guerra busca distrações para anestesiar. Na comida, nas redes sociais, trabalho excessivo, tudo tem o seu lugar. Mas no lugar de excesso de distração, busque a Deus. Você diz amém sobre isso? Consagração. Nós precisamos entender isso. Quando a gente começa a intensificar a nossa busca a Deus, o inimigo treme. E é nesse lugar de oração, de busca, que nós recebemos a capacidade de Deus, as instruções, as palavras de Deus, para enfrentarmos os desafios que estamos enfrentando. Você crê nisso? Terceira aprendizagem que eu extraio dessa história: humildade, consagração. Terceiro, coragem. Diga comigo, coragem. Esse é um outro elemento que eu vejo na vida desse homem. E aqui, quando eu falo de coragem, eu estou falando de posicionar-se com fé e enfrentando a guerra com as armas certas. Como fruto dessa consagração, nós vemos algo tremendo que aconteceu na vida de Josafá. Vamos ler o texto. Eles se reuniram, começaram a jejuar, a orar, a buscar a Deus. De repente Deus levanta um levita, um descendente de Asaf, e ele diz: assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, mas tomem posição, permaneçam firmes e veja o livramento que o Senhor lhes dará. Uau! Fica imaginando ali a cena, na hora que eles estavam na reunião de oração, naquele culto solene, clamando a Deus, e de repente o Espírito Santo fala isso através do levita. E o texto bíblico nos mostra que quando Josafá recebeu essa palavra, ele foi apoderado de uma coragem. Você olha aqui Deus falando para eles: não tenham medo, não se assustem. Por que Deus estava usando essas palavras? Porque eles estavam assustados, eles estavam com medo. Mas ele fala: não tenham medo, não se assustem. Essa batalha, vocês não precisarão lutar. Por que Deus disse: nessa batalha vocês não vão precisar lutar, colocar a mão na arma, no caso da espada? Porque a intervenção de Deus aqui aconteceria de maneira diferente. Ia ser uma intervenção do céu. Mas ainda assim Deus deu direções. Olha, ainda assim eu vou ficar parado aqui, então tá bom, não vou fazer nada aqui. Deus vai lutar. Não, vocês vão descer contra eles. Vocês vão de encontro ao inimigo. E você vai descer contra eles. Vocês vão ficar em posição, posicionados. Vocês não vão ficar frouxos, acomodados. Não, eu farei, mas eu quero ver vocês posicionados. Eu quero ver vocês firmes. E eu quero que vocês contemplem o livramento que eu vou fazer. Amém? Isso pedia do povo o que, irmãos? Coragem. Isso pedia deles coragem. Quando a gente se consagra a Deus, algo sobrenatural acontece. Deus responde, amém? Deus responde. E foi exatamente o que aconteceu com Josafá e vai acontecer com a sua vida hoje, em nome de Jesus. A Bíblia mostra que Deus trouxe uma palavra para eles, e essa palavra alimentou a fé, gerou uma coragem. Existe uma coragem que vem da palavra de Deus. Por isso, não falte da sua célula, não falte do culto. Por isso, se exponha a palavra de Deus ao máximo, leia a Bíblia ao máximo, ouça a Bíblia ao máximo. Nós precisamos alimentar a nossa fé, a coragem que vem da palavra de Deus. Deus levantou Jaziel, o descendente de Asaf, um adorador, não era um guerreiro, era um adorador. E a resposta de Deus veio ao rei e ao povo através de um adorador. E sabe, em tempos de guerra Deus não busca apenas guerreiros fortes, mas Deus busca corações sensíveis. Precisamos ter postura de guerra, de soldado diante das guerras? Sim. Mas Deus precisa encontrar ao mesmo tempo no meu e no seu coração um coração sensível. Amém?
E esse adorador, ele captou o que o Espírito Santo estava dizendo, e ele trouxe uma palavra de fé, uma direção profética. Deus não disse aqui, quando você vê o que Deus falou, Deus não disse que o inimigo era pequeno. Ele mesmo reconheceu um exército enorme, mas ele disse: não se assustem, a batalha é minha. E coragem, irmãos, não é ausência de susto, não é ausência de medo, mas é saber em quem você confia apesar do medo. Em quem que você confia? Nas guerras que você está enfrentando, seja ela qual for, só você sabe o nome da sua ou das suas guerras. Mas você está com coragem para agir, para confiar em Deus mesmo sem entender tudo? Vocês imaginam, gente? Não dava para entender tudo. Olha a instrução de Deus: amanhã desça contra eles, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor dará. Vocês vão para o campo de batalha, né? Mas vocês não vão lutar com espadas, apenas se posiciona que eu vou lutar por vocês. Agora, para pensar comigo. Era um pedido de obediência que, humanamente falando, não parecia fazer sentido, não é verdade? Muitas vezes você vai se sentir direcionado por Deus a responder em fé, mesmo quando não parece ter sentido, sabe? Mas eu quero encorajar você hoje. Você quer enfrentar as batalhas, os tempos de guerra e ter êxito nessas guerras? Humildade, consagração, coragem. Nós precisamos ter coragem. Coragem não é ficar de braços cruzados, mas é se posicionar diante de Deus e também diante da vida. Tem muita gente perdendo guerra porque está faltando coragem. Tem muita gente que no lugar da coragem está alimentando, ao invés de alimentar a fé e a coragem, está alimentando o medo, está alimentando o desespero. As narrativas internas, o diálogo interno é só um diálogo de medo. E agora? Como vai ser? Não dou conta. Não! Nós precisamos ter uma linguagem de fé. Às vezes, gente, coragem vai ser enfrentar uma conversa difícil para uma reconciliação conjugal. Tem gente aqui que está precisando ter coragem, não só para confiar em Deus, mas para ter algumas ações que Deus espera que você faça. Às vezes, uma conversa difícil, de um relacionamento que não está bom, conversa difícil não é uma conversa desrespeitosa, é uma conversa sempre com muito respeito. Mas às vezes nós vamos ter que falar sobre aquilo que está machucando dentro de casa. E nós vamos precisar ouvir a nossa esposa, ouvir o marido, ouvir os filhos, ouvir os pais. Conversas difíceis muitas vezes são importantes, mas tem muita gente que falta coragem para resolver algumas pendências familiares. A coragem para encarar. Quantas vezes eu já me deparei com pessoas, atendendo pessoas que estão com desafio financeiro, falando: nem mexo, porque só de mexer me dá batedeira. Nem planilho para não entrar em pânico. E às vezes você vai ter que ter coragem para encarar o estrago que está a vida financeira, receber fôlego de Deus para colocar a casa em ordem. Com algumas pessoas a casa em ordem vai ser colocada bem devagarinho. Algumas pessoas vão ter intervenções sobrenaturais de Deus, talvez ali repentinas, cada caso um caso. Mas o fato é, eu preciso ter coragem para enfrentar as guerras que eu tenho. Seja sair de um vício, procurar uma ajuda profissional. Eu já vi pessoas que falam para mim assim: não, eu não faço check-up não, porque meu Deus me livre, vou ficar procurando doença. Acho que aqui ninguém nunca pensou isso. Mas tem gente que fala: não vou no médico não, fazer check-up não, vou ficar procurando doença, vai que eu ache. Falo, pelo amor de Deus. Coragem para cuidar bem de si, coragem para cuidar da sua vida, para fazer a parte que te cabe, mas coragem para agir diante da vida com as armas certas. Ele teve coragem para usar as armas corretas. Muitas pessoas estão usando as armas erradas diante das guerras e só está perdendo. Coloca isso no seu coração. Quem se posiciona com Deus, irmãos, nunca luta sozinho. Amém? O quarto passo e penúltimo que eu quero extrair aqui com você, dessa postura diante de um tempo de guerra, que eu aprendo, aliás, antes de entrar nesse tópico, Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Davi, certa vez, na composição de um salmo, ele disse, no momento de guerra, o Senhor, Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo?
Ele tinha um nível de dependência, de humildade, de consagração, de coragem, que só a relação com Deus poderia trazer. Coragem. Diga para quem está do seu lado: coragem. 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 Mas é uma coragem para se posicionar com as armas certas. Não, eu vou ser corajoso, vou lá até aquela conversa difícil que eu precisava ter, e usa as palavras erradas. Deu ruim. É coragem para usar as armas certas. Penúltima é a adoração. Outra atitude que eu vejo na vida desse homem é a postura de adorador. Ele diz assim, o texto diz, acompanha comigo. Diz assim: Josafá nomeou alguns para cantarem ao Senhor e louvarem o esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, Moabe e dos montes de Seir, e eles foram derrotados. Essa é a outra aprendizagem, a quarta aprendizagem que eu me inspiro aqui em Josafá. Em tempos de guerra, nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias que nos cercam e fixar os nossos olhos nele. Eu fico imaginando aquele homem diante daquele exército enorme, diante daquelas batalhas intensas, ele respirando fundo, falando: meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não dou conta, Senhor, é muito maior do que eu posso suportar. Mas os meus olhos estão postos em Ti. Os meus olhos estão postos em Ti. Oh, ajuda-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Essa guerra é maior do que eu posso suportar, mas no Senhor o impossível eu posso testemunhar. Eu imagino Josafá colocando os olhos dele no Senhor e adorando e reconhecendo: quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu imagino ele olhando para o povo e falando: chega de falar que o exército é grande, chega. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E no meio daquela guerra eles conseguiam falar: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, o seu amor jamais acaba. Essa guerra não é para nos exterminar,
Senhor é bom. Está doendo, mas o Senhor é bom. Eu não entendo, mas o Senhor é bom. Muitas vezes em momentos de guerra, nós somos tentados a duvidar do amor de Deus por nós. Nós somos tentados a pensar: se Deus me ama, por que Ele está permitindo que eu passe por tudo isso? Eu não entendo, mas eu confio. Eu não controlo tudo não, mas eu confio naquele que tudo controla. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Dura para sempre. Dura para sempre. Eu não sei quais são as batalhas da sua vida, quais são as guerras que você tem enfrentado, mas uma arma que Josafá usou enfrentando a sua guerra foi abrir a sua boca e começar a olhar para Ele, a declarar palavras de louvor, palavras de amor, a declarar canções que reconheciam o caráter fiel e amoroso de Deus. Ele se lembrava, mesmo no momento de pressão, que Deus é bom. Pode ser a maior guerra que você esteja enfrentando na sua vida, nunca duvide da bondade de Deus. Pode ser mais intensa do que você jamais imaginava a sua batalha, uma perda, um luto, até mesmo uma falência, um desafio pessoal ou familiar. Não anula em nada a bondade, o amor, o favor de Deus na sua vida. Se Deus encontra em você e em mim um coração humilde, um coração quebrantado no meio da guerra, um coração dependente, um coração que busca, um coração que se alimenta da palavra e é encorajado pelas palavras de Deus, um coração adorador, mesmo quando tudo não parece ter sentido. Eu quero finalizar dizendo, enquanto o ministério sobe aqui, a Bíblia diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Quando você começa a louvar, adorar a santidade de Deus, o trono de Deus é estabelecido. E onde o trono de Deus está, meus irmãos, onde o trono do Todo-Poderoso é atraído, e o que o atrai o trono de Deus não é a sua reclamação, é a sua adoração. Onde o trono de Deus é estabelecido, a intervenção de Deus acontece. E eu quero finalizar dizendo isso: em tempos de guerra, espere o agir sobrenatural de Deus, porque Deus tem intervenção para a sua vida. A Bíblia diz: quando começaram a cantar, o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos, e eles foram derrotados. Todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com alegria para Jerusalém, pois o Senhor os encheu de alegria pela vitória sobre os seus inimigos. E o temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá teve paz, pois o Senhor lhe concedeu paz em suas fronteiras. Deus tem intervenção para aquele que o busca em tempos de guerra. E o Deus que interviu em Josafá, interviu no meio do seu povo, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. E Ele quer intervir nas suas guerras também. Eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar nesse momento. Nós seremos conduzidos numa canção, mas eu quero que você nessa noite se exponha à presença de Deus, que você aplique essa palavra na sua vida, que você aplique essa reflexão que nós aprendemos com Josafá na sua vida. Eu te pergunto, qual é
a sua guerra? Qual é o nome da sua guerra? Qual é o tipo de guerra? Talvez você está enfrentando em tempos de paz e essa palavra está sendo uma vacina para você. Mas se você tem enfrentado tempos de guerra, é hora de falar: Senhor, eu quero essas marcas, essas atitudes de Josafá na minha vida. Eu quero, Senhor, a humildade. Eu quero, Senhor, uma vida consagrada. Eu quero, Senhor, ser cheio da sua coragem para usar as armas certas na batalha. Eu quero, Senhor, me posicionar como um verdadeiro adorador diante das batalhas dessa vida. E eu quero, Deus, desfrutar na minha vida, no meu casamento, na minha família, nos meus pais, nos meus filhos, nos meus estudos, nos meus negócios, no meu trabalho, ó Deus, em tudo, na minha saúde. Eu quero, Deus, experimentar a intervenção do Senhor na minha vida. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Eu quero orar por você. Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, contempla cada coração aqui no teu altar, cada irmão no seu lugar. Contempla o teu povo reunido nesse lugar, nessa noite. Ó Deus, só o Senhor conhece os bastidores da vida dos meus irmãos. Só o Senhor conhece os níveis de guerra que os meus irmãos têm enfrentado, meu Pai. Eu não tenho dimensão. Alguns aqui talvez, Senhor, estão enfrentando guerras na alma. Ó Deus, guerras contra a ansiedade, guerra contra a solidão, guerra contra a desesperança, a guerra, Senhor, contra o desamparo, uma guerra, Deus, contra talvez sintomas depressivos, eu não sei, guerras, batalhas na mente, talvez até mesmo guerras contra pensamentos de morte, pensamentos suicidas. Ó Deus, eu não sei o nível de guerra dos meus irmãos, mas eu oro agora clamando ao Deus Todo-Poderoso, a Yahvé Sabaote, Senhor dos Exércitos, Pai. Ó Deus, opera, age, ó Deus, em cada coração. Ó Deus, aquele que está enfrentando guerra na sua alma, Pai, em nome de Jesus, que receba a intervenção do Senhor, a direção do Senhor. Ó Deus, talvez pessoas que estão lutando a guerra contra a dificuldade de pedir perdão, contra a dificuldade de perdoar, talvez uma guerra contra um sentimento de culpa que não passa. Deus, em nome de Jesus, opera na alma, opera nas emoções dos meus irmãos, opera na mente de cada um. Ó Deus, irmãos que estão enfrentando guerras na saúde, talvez na sua própria saúde ou na saúde de alguém da sua família. Pai, nós oramos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que cura toda doença, ao Deus que é poderoso, que é mais forte do que o câncer, que é mais forte, ó Deus, do que qualquer sentença terminal. Deus, nós colocamos a saúde dos nossos irmãos, colocamos a saúde, guerras na saúde, clamamos por intervenção do Senhor, em nome de Jesus. Liberamos cura sobre o teu povo. Deus, irmãos que estão enfrentando guerras financeiras, ó Deus, Senhor, desafios, montanhas gigantes, financeiros, humanamente intransponíveis. Oramos por intervenção do Senhor, por intervenção do Senhor na vida financeira. Ó Deus, abrindo portas, porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Discirna as portas, Senhor. Oramos colocando diante do Senhor, colocando diante do Senhor a vida profissional do empresário, ó Deus, do empreendedor, ó Deus, do funcionário. Ó Deus, abençoa a vida profissional. Irmãos que estão enfrentando guerras no trabalho, guerras financeiras, ó Deus, talvez guerras na família, guerras no casamento, guerras, Senhor, na relação pais e filhos. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Intervenha, Senhor, dê as armas, Senhor, as armas certas, ó Deus. Intervenha, Senhor. Pais com coração convertidos aos filhos e filhos aos pais, casamentos restaurados, papéis de divórcio rasgados, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos, Pai, para aquele que se sente sozinho, aquele que se sente sozinho, solitário. A tua palavra diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família.
Ó Deus, em nome de Jesus, aquele que enfrenta a guerra contra o sentimento de solidão. Ó Deus, traga a paz que excede o entendimento, a segurança, Senhor, e a intervenção, a provisão. Pai, guerras de todas as ordens, guerras contra vícios, guerras, Senhor, contra temperamentos explosivos, guerras, ó Deus, contra comportamentos destrutivos. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor é maior que tudo isso. Nós clamamos, intervenha, Senhor, na guerra, nas nossas guerras. Declare comigo assim: Senhor, eu quero me posicionar diante das guerras com um coração humilde. Pai, eu rejeito toda dureza, toda soberba, toda independência. Diga: eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Eu tenho humildade para reconhecer que eu preciso da Sua intervenção, do Teu socorro, da Sua ajuda. Diga: Senhor, no meio das minhas batalhas, me ajude a discernir o que o Senhor espera de mim, quais são as minhas iniciativas, mas me ajuda também a entender que eu não tenho controle de tudo e que eu preciso confiar que o Senhor tem todo o controle. Diga: perdoe as guerras que eu provoquei por causa da minha carne, por causa das minhas falhas, por causa do meu pecado. Diga: mas eu sei que existem guerras que eu terei que enfrentar, mesmo tudo estando certo. Diga: eu tenho humildade para reconhecer que eu preciso de Ti. Diga: eu decido me consagrar ainda mais ao Senhor. Diga: eu decido buscar o Senhor intensamente. Diga: Senhor, eu recebo a Sua coragem, me posiciono diante das guerras, não com desespero, mas com coragem, confiança, convicção de que o Senhor é comigo. Diga: Senhor, eu assumo uma postura de adorador no meio das guerras. Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. A minha boca será aberta, não para murmurar, mas para adorar, para proclamar a palavra. Senhor, eu creio que o Senhor está intervindo agora, hoje e nos próximos dias também na minha vida. Eu recebo graça do Senhor, intervenção do Senhor para vencer todas as guerras que eu tiver que enfrentar. Diga: eu confio. Desistir não é uma opção. Eu confio num Deus que faz milagres. Em nome de Jesus. Amém.